Você sabia que existe uma posição certa para usar os advérbios em inglês? E que quando você usa um advérbio, você também precisa se preocupar com o uso das vírgulas. Você sabia que não dá para escolher usar um advérbio na nossa prova discursiva pensando só no sentido dessa palavra? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar três erros que são muito frequentes na nossa prova relacionados ao uso dos advérbios. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CACD Inglês. Eu sou a professora Selene Candian e nesse vídeo a gente segue aqui na nossa trilha falando sobre classes gramaticais. Os advérbios são uma classe gramatical que costuma receber pouca atenção dos CACDistas nos estudos de vocabulário. No entanto, é muito importante ter atenção aos estudos de advérbios também, já que os advérbios são utilizados para modificar adjetivos, modificar verbos, modificar outros advérbios e ainda os advérbios muitas vezes são utilizados como elementos conectivos na produção de texto em inglês. Nesse vídeo eu quero mostrar para você três tipos de erros que são comuns na produção escrita dos candidatos na prova de segunda fase ao usar advérbios e quero ressaltar também algumas formas de você orientar os seus estudos para evitar penalizações nesse sentido. Um dos erros muito comuns que os candidatos têm na nossa prova discursiva ao utilizar advérbios são erros de colocação, erros de collocation. Sim, também é preciso se preocupar com as colocações adverbiais, ou seja, se o advérbio que você está utilizando forma uma colocação convencional de palavras com o verbo que ele está modificando, com o adjetivo que ele está modificando, ou mesmo com o outro advérbio que ele está modificando. A gente não escolhe utilizar um advérbio para modificar uma outra palavra com base tão somente no seu sentido. É preciso levar em consideração se aquele advérbio forma uma combinação convencional de palavras com aquele adjetivo, com aquele verbo, com aquele outro advérbio. Isso porque a nossa banca examinadora faz as correções na prova de segunda fase com base nesse paradigma da idiomaticidade. Então, quero te mostrar alguns erros cometidos por candidatos em situação de prova relacionados a isso, a colocações adverbiais. Inclusive, são erros que eu publiquei em uma postagem no Instagram. Vou deixar o link da postagem aqui para você na descrição desse vídeo. Então, veja alguns erros aqui de candidatos. Brazil became an utterly prestigious nation. Veja que o examinador descontou a pontuação, né? Penalizou o candidato por causa do utterly. Não é que o utterly não faria sentido nesse contexto, o problema é que ele não forma colocação com prestigious, né? Mas quais advérbios poderiam ser utilizados com prestigious? Aqui você vê uma captura de tela do COCA, né? Do Corpus of Contemporary American English. Eu fiz uma consulta no COCA perguntando sobre quais advérbios poderiam modificar prestigious no gênero acadêmico e aqui você vê alguns resultados, né? Então, uma possibilidade seria como aqui no número 4, very prestigious, ou no número 5, highly prestigious. Veja como advérbios de mais alta frequência têm maior colocabilidade, também nesse caso aqui do prestigious, né? Então, você tem menor chance de erro quando você usa advérbios de mais alta frequência. Outro erro que eu quero mencionar aqui dessa listinha, né? Growingly realistic, né? O growingly foi penalizado para modificar o realistic, heavily debated, largely different. Veja como todos os erros aqui são de colocação adverbial. Quero chamar atenção para esse último, could not pursue that objective as intensively. Veja como esse advérbio intensively foi penalizado. O motivo da penalização não é que não faz sentido no contexto aqui, esse advérbio não tem colocabilidade com o verbo pursue. Mas quais advérbios eu poderia usar nesse sentido, professora? Veja aqui comigo também uma consulta que eu fiz no COCA, no gênero acadêmico,
alguns advérbios de alta frequência com o verbo pursue. Actively, vigorously, aggressively. Essas são opções de escolhas adverbiais que são mais idiomáticas, são mais frequentes com o verbo pursue. Então, o que eu quero que você perceba aqui é que a gente não escolhe um advérbio para modificar um adjetivo, um verbo ou outro advérbio, pensando apenas no sentido desse advérbio. É preciso considerar se esse advérbio forma de fato uma colocação com a palavra que ele está modificando. Então, como você pode orientar os seus estudos para tentar evitar esse tipo de penalização por colocabilidade, né, relacionado às colocações adverbiais? É importante no seu banco de palavras, quando você estiver estudando adjetivos e verbos, principalmente, que você pesquise quais advérbios podem modificar esses adjetivos e esses verbos, né? Pesquise num dicionário de collocation, como o Oxford Collocations Dictionary, pesquise no próprio corpus, né? Em algum corpus, como o Corpus of Contemporary American English. Quem é aluno do CACD Advanced Steps faz muitos exercícios com base nesse corpus, justamente para evitar esse tipo de penalização. Um segundo tipo de erro muito frequente com o uso de advérbios na nossa prova discursiva está relacionado à posição dos advérbios. Os advérbios são elementos que têm posições fixas na sintaxe da língua inglesa quando a gente pensa de uma perspectiva prescritivista, que é a perspectiva que informa a atuação da banca na nossa prova de segunda fase. Então, não dá para utilizar um advérbio, um elemento adverbial, em qualquer parte da oração. É preciso conhecer onde você pode utilizar o advérbio, né? Se você pode utilizar na posição inicial, no início da oração, se você pode usar na mid position, que é uma posição específica, não em qualquer lugar no meio da oração, ou se você pode usar aquele advérbio na posição final, ou seja, no fim da oração. Ou seja, os advérbios ocupam posições específicas. Cada tipo de advérbio pode ocupar uma ou mais posições específicas. Então, os adverbs of manner têm um comportamento, os adverbs of place têm outro comportamento, os adverbs of time têm outro comportamento, e tudo isso, claro, é avaliado pela banca examinadora na segunda fase. Então, também vou mostrar aqui para você alguns erros cometidos por candidatos em situação de prova relacionados à posição dos advérbios. Também esses erros que eu vou mostrar aqui para você estão em uma publicação também que eu fiz no Instagram, vou deixar o link para você ver a publicação inteira, mas quero só ressaltar alguns erros. Então veja aqui comigo. Esses 3 erros estão relacionados a essa primeira regra da posição dos advérbios. Os advérbios devem ser usados antes do verbo principal. Olha o erro desse candidato. Brazil demonstrates clearly that efficiency through legitimacy, e continua o seu texto. Qual foi o erro desse candidato? Não é o sentido do advérbio clearly, mas sim o fato de que, de uma visão prescritivista, o clearly deveria estar antes do demonstrates, né? A posição do advérbio é antes do verbo principal. No segundo caso, a gente vê um erro parecido, né? Brazil is widely recognized as a region of power and has also a good position. Veja que a posição desse also está errada, de uma visão prescritivista, porque o advérbio also é um advérbio, deveria estar antes do verbo principal. Quero mostrar alguns erros também relacionados a uma segunda regra, que é os advérbios devem ser usados depois do verbo be. Então, antes do verbo principal, mas se o verbo for be, depois do verbo be. The aftermath of a conflict often is an obstacle. E aí o candidato continuava o texto em situação de prova. O examinador foi lá e marcou esse often is. Qual é o problema aqui?
posição do advérbio. O advérbio deve vir, a mid position do advérbio é depois do verbo to be. Então, aqui a forma correta seria the aftermath of a conflict is often an obstacle. Mesma coisa acontece no segundo caso, né? Brazil still are a great power. Tem um problema de concordância aqui no are, né? Deveria ser is, mas também um problema de posição desse advérbio still. Brazil is still a great power. Então veja como a posição do advérbio é fixa nas orações em inglês e para você não ser penalizado na nossa prova discursiva, como você pode orientar os seus estudos? Primeiro, conhecer os tipos de advérbios que existem, né? Adverbs of manner, adverbs of time, adverbs of place, etc. E conhecer qual é a posição que esses advérbios devem ocupar dentro da oração de acordo com a visão da nossa banca examinadora, ou seja, as regras que são prescritas pela nossa banca examinadora em contexto de segunda fase. Não adianta muito apenas conhecer ali uma unidade sobre posições de advérbios, por exemplo, do English Grammar News ou de qualquer outro manual de gramática pedagógica. É preciso conhecer o posicionamento da nossa banca. A nossa banca também prescreve regras, né? Se você é aluno do Step by Step, a gente começa essa discussão com base na visão da banca no Step 2, unidade 11, e depois a gente segue na discussão em outras unidades, e inclusive no Advanced Steps a gente também retoma essa discussão no módulo 5, sempre com base na visão, na prescrição da nossa banca examinadora. Um terceiro tipo de erro muito comum relacionado ao uso de advérbios na nossa prova discursiva é o uso de conjunctive adverbs, ou seja, quando os advérbios são utilizados de forma conjuntiva. Existem muitos advérbios na língua inglesa que podem ser usados como conectivos, né, de forma conjuntiva. Eu até fiz uma postagem recentemente no Instagram a respeito disso, né, os 7 conjunctive adverbs mais usados na prova de inglês do CACD com base no meu corpus, né, de compositions. Então, alguns dos conjunctive adverbs mais frequentes são, como você vê aqui na postagem, o however, também muito utilizado, therefore, o thus, moreover, furthermore, nevertheless e também nonetheless. Todas essas palavrinhas, dessas 7 palavrinhas que eu acabei de falar aqui, não são conjunções, são advérbios, mas são advérbios que podem ser utilizados de forma conjuntiva, como se fossem conjunções, mas não são conjunções, são meramente conectivos. E isso pode apresentar uma dificuldade para o CACDista, porque muitas vezes o CACDista trata esse advérbio como se fosse uma conjunção e usa esse advérbio para coordenar orações ou então para subordinar orações. No entanto, um advérbio não tem força de conjunção, né? Como explica a Zeymel, conjunctive adverbs have semantic weight, but no grammatical function. Então, os advérbios, os conjunctive adverbs, como however, nevertheless, therefore, etc., eles funcionam como conectivos pela sua carga semântica, mas eles não têm função gramatical, eles não subordinam, não coordenam orações. Então, é preciso ter muito cuidado com como você usa esses conjunctive adverbs dentro da sua oração. Não dá para usar como você usaria, por exemplo, um however, não dá para usar como você usaria um although. Apesar da carga semântica ser parecida, eles têm comportamentos sintáticos totalmente diferentes e até o uso da vírgula que a gente faz com although e com however é totalmente diferente. Quero te mostrar um erro cometido em situação de prova com o uso do however, que ilustra bem isso que eu estou falando, né? Sobre a preocupação que a gente tem que ter sintática mesmo e relacionada à pontuação quando a gente usa os advérbios de forma conjuntiva. O candidato ou a candidata escreveu assim: The goal of reporting with the additional tool of engaging is probably the diplomatic function that has most changed in the last few decades. Vírgula, errada. However,
Aí tem um erro marcado depois. The goals of representing and negotiating continua o texto do candidato ou da candidata. Quero chamar sua atenção para duas penalizações que esse candidato ou essa candidata teve com relação ao uso do however. Veja que a vírgula usada antes do however foi considerada errada e veja que o examinador marcou que faltava alguma coisa entre o however e o the, né, esse artigo definido depois. Quais que são os erros aqui? Erros de pontuação, né? Essa vírgula antes do however não poderia ser uma vírgula, porque however é advérbio, não é subordinating conjunction, então não consegue conectar duas orações independentes dentro do mesmo período sintático. E depois do however, como o however está numa posição inicial, considerando a próxima oração, seria preciso, de acordo com uma visão prescritivista da gramática, utilizar uma vírgula aí depois desse however. Então, antes desse however, precisava ter um ponto final, ou então um ponto e vírgula, depois desse however, uma vírgula. Se esse however fosse uma conjunção, né, uma subordinating conjunction, por exemplo, um although, essa pontuação do candidato estaria perfeita, né? Uma vírgula antes, nada depois. Então, veja como é importante perceber que conjunctive adverbs têm função conjuntiva, mas pela sua carga semântica, elas não são conjunctions em si, né? Não são coordinating conjunctions, não são subordinating conjunctions, mas isso pode levar a erros, né? Essa confusão entre o que é advérbio e o que é a conjunção pode levar a erro, inclusive em termos de pontuação. Então, como orientar os seus estudos nesse sentido para evitar esse tipo de erro? Em primeiro lugar, é preciso ter uma boa noção de classes de palavras, que é exatamente aquilo que a gente está explorando nessa série de vídeos. É importante, ao estudar vocabulário, estudar se é conjunção, se é advérbio. Em segundo lugar, é importante conhecer as regras, né? As regras de pontuação quando você utiliza conjunções e quando você utiliza advérbios. De novo, é importante estudar essas regras com base na prescrição da banca examinadora, que tem a sua própria compreensão a respeito de como devem ser utilizadas as vírgulas com conjunções e com advérbios. Se você é aluno do Step by Step, a gente começa a conversar sobre isso no Step 3, unidade 17, e a gente segue nessa discussão ao longo do Step 3, do Step 4, e se você é aluno do avançado, a gente retoma essa discussão e torna um pouco mais complexa a partir do módulo 7. Então, muito importante ter essa visão clara do que é advérbio, do que é conjunção e estudar a pontuação que é adequada com cada uma dessas classes de palavras. Chegamos ao fim de mais um vídeo e na próxima semana eu quero aproveitar o gancho dos conjunctive adverbs para conversar com você sobre algo que não é advérbio, mas também tem função conjuntiva, que são as conjunções. Te vejo na próxima semana.